O assunto hoje é para quem tem filho em casa. Papais e mamães, prestem muita atenção, porque esse assunto é muito importante. Cada dia que passa, a gente vê crianças cada vez mais novas com esse aparelhinho aqui na mão, jogando, assistindo o vídeo, mas saibam que isso é preocupante e é muito arriscado. Mas quem vai falar sobre isso? Claro, não sou eu. É a nossa convidada, a psicóloga e educadora parental, Ana Caroline Brandão. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui novamente. Eu queria que você começasse já falando, né? Porque a gente vê os pais hoje em dia, lógico, por causa da rotina de trabalho, sempre muito ocupados. E aí, para a criança ficar ali quietinha, eles dão o celular, dão um tablet. Mas eu queria que você explicasse, Carol, pra gente quais são os riscos envolvidos no uso excessivo de telas pelas crianças. Bom, temos inúmeros riscos envolvidos, né, no uso de tela excessivo, mas principalmente o que afeta diretamente a criança está no âmbito da saúde, né? E aí a gente fala sobre o processo de perda de sono, né, irritabilidade, é uma criança com déficit de atenção e com atrasos cognitivos, que pode ser tanto um atraso cognitivo mesmo, como também atraso cognitivo emocional, né, tanto do lado cognitivo como emocional. E aí são os sinais que a gente tem que ficar alerta, porque se a gente vê que aquele uso excessivo, que o excessivo já fala, né, aquele uso passou a ser excessivo e está atrapalhando o desenvolvimento, está atrapalhando o comportamento do seu filho, é importante procurar um profissional para poder entender, né, qual é até onde o ponto que está, né? Sim. E a gente poder cuidar, tratar e entender melhor e dar algumas estratégias e mecanismos para a gente poder aliar o uso com a vida. Isso aí. E a partir de que idade é seguro permitir que a criança faça uso desses aparelhos? E como controlar o tempo de utilização? Porque eu vejo crianças pequenas, às vezes de 2 anos, 3 anos já, com o aparelho na mão, assistindo videozinho, desenhozinho ali. Mas a partir de que idade é ok deixar a criança usar o celular e por quanto tempo? Bom, não existe uma idade certa, assim. Certa existe, porque estudos comprovam algumas idades, mas não tem um limite de falar assim, a partir de tal idade. Mas existem alguns estudos que falam que crianças antes de 1 ano de idade não pode ter uso de tela nenhum. E aí, não usar tela nenhuma é uma barreira, né, hoje na nossa sociedade. É difícil não usar tela nenhuma. Mas o indicado por estudos é que crianças com menos de 1 ano não usem nenhum tipo de tela. E aí a gente passa para os 2 aos 5 anos, o que é recomendado é que se use telas em 1 hora de relógio. Somente 1 hora. E aí eu pergunto, é difícil, né? É complicado um pai com uma rotina muito diversa, muito atarefada, conseguir colocar uma criança por 1 hora em tela e conversar com a criança. Então, assim, tem que alinhar estratégias e conversar, uma conversa clara com a criança. A criança entende, né? Mas que a gente acha que não, mas a criança entende. E alinhar algumas estratégias, como o controle parental é importante, né? Diversos celulares têm, aplicativos também têm esse processo de controle parental. Então, aliar algumas estratégias de controle, mas conversas, né? Uma conversa clara, uma conversa sincera com a criança e explicando. E a partir, depois dos 5, aí você alinha com seu filho. Você senta e alinha com ele os tempos de tela, aliado com algo da atividade dele. Então você usa como recompensa também. Dá pra usar a tela como recompensa. Então você usa a tela como um mecanismo de te ajudar também. Então a criança faz o que ela tem que fazer, mas também ela pode usar a tela. E aí fica uma coisa saudável. Sim, aquele equilíbrio, né? Você tem que arrumar seus brinquedos depois que você terminou de brincar. E aí, quando você terminar, aí você pode usar o celular, mais ou menos isso. Exatamente. Né? E importante também destacar, né, Carol, que quando a gente fala de telas, não é só celular, mas televisão também. Exatamente, sim. Porque no nosso tempo, a televisão ela tinha um tempo certo, né? Tinha ali uma TV Globinho, tinha ali um SBT, mas depois disso passava o jornal. E qual era a nossa estratégia? Era ir correr pra brincar, era brincar lá fora, era ter convívio social com outras crianças. E isso é extremamente importante pra primeira infância. Então, assim, é de suma importância que a criança tenha um tempo.
é diferente essa geração, né? Essa geração é uma geração que já nasceu com as telas, já nasceu com uma tecnologia mais avançada, muito diferente da nossa. Sim. Mas que é preciso a gente lembrar um pouquinho e resgatar a nossa infância e perceber, a gente tinha tempo, a gente tinha limite, a gente tinha horários, e assim, fazer disso também nessa realidade atual. Exato. Você falou sobre o controle parental, né? Que alguns aplicativos têm, Sim. isso que os pais podem monitorar. Mas além disso, de que forma eles podem supervisionar o conteúdo que é consumido pelas crianças? Porque às vezes eles botam lá o celular na mão do menino, da menina, e a criança está ali vendo coisas que o pai nem sabe, né? A mãe não está nem sabendo. Sim. E aí entra no YouTube, entra em TikTok, que tem conteúdos que não são exclusivos para a criança. Então como é que os pais podem fazer essa supervisão? Acho que a melhor forma de se fazer supervisão é experimentando. Você vai experimentar, você vai assistir aquele desenho que seu filho está vendo, você vai jogar o jogo que seu filho quer jogar e você vai definir nos seus critérios de educação, nos seus critérios de cultura, se aquilo ali é saudável ou não para o seu filho. Cada pai que vai decidir de acordo com a sua criação, Sim. mas é o pai que tem que definir. E aí ele definiu, viu que aquilo ali é bom para o filho dele, é educativo e está entre os valores que ele tem em família, então tá tudo bem, faz parte, deixa. Mas assim, sempre tá pautando no fator de eu vou restringir aqui, eu vou assistir e se possível bloqueia. Mas assim, tem uma conversa franca e explica para a criança o porquê está bloqueando. Sim. Olha, porque isso aqui não é para a sua idade, não é o momento de consumir ainda. E sempre tá atento, sabe? Sempre tá disposto até essa conversa ser franca com a criança, mas também tá sempre atento ao que ela está consumindo. Com certeza. Para terminar, eu queria que você falasse, Carol, como é que os pais podem estimular a criança a praticar outro tipo de atividade que substitua essa necessidade de estar com o aparelho eletrônico. Bom, então, né? É difícil a gente competir com a tecnologia, é muito difícil, mas nada melhor do que você conhecer a sua criança, né? Cada pai conhece seu filho, sabe o que gosta e o que não gosta. Não adianta te colocar uma criança numa atividade que seja tediosa para ela. E aí a gente conhece a criança, sabe o que ela gosta, e a partir disso cria um repertório de brincadeiras, cria um repertório de coisas e atividades que deixa essa criança também com prazer. Mas um prazer que ela tem na internet, que ela tem nas telas, ela possa também consumir no mundo real. Sim. Então, bota essa criança para ler, para alguma atividade ao ar livre. E, além do mais, os pais também precisam também sair um pouquinho das telas e prestar atenção nos seus filhos, prestar atenção no que no real. O tempo, né, é de extrema importância para o desenvolvimento infantil, os pais como aliados nesse processo. Então, assim, unificar também o seu tempo com o tempo da criança e fazer daquele momento uma atividade ótima para ambos, né, e agregar mais na família. E dar o exemplo, né, porque não adianta nada querer tirar o aparelho da criança e tá ali o tempo todo. E proibir não é a solução. Então, assim, dê um exemplo, porque ele vai ver a partir de você e aí ele consegue criar, né, um exemplo bom. Meu pai não faz isso, minha mãe não faz isso. Exato. Então também tem que ter momentos em família e que agrega demais. Perfeito. Então tá aí, a dica tá dada. Carol, muito obrigada mais uma vez. Por nada. E até a próxima. Tchau, tchau.